Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, o tempo pascal é uma escola de fé. A cada dia somos conduzidos pelo ressuscitado a compreender melhor o mistério da sua vitória sobre a morte e o chamado que ele nos faz para viver uma vida nova. O Evangelho de João nos leva ao capítulo 6, onde Jesus começa a ensinar sobre o pão da vida. Mas antes de falar do pão eucarístico, Jesus prepara os corações. O povo o procura porque viu o milagre da multiplicação dos pães. Mas ele, com sabedoria divina, revela o que há no coração das pessoas. Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. João 6:26. Jesus nos alerta sobre a tentação de buscar a Deus por interesses passageiros, saúde, trabalho, segurança, ou até mesmo por curiosidade ou tradição. Mas ele nos convida a ir mais fundo. Trabalhai não pelo pão que alimenta, e que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Santo Agostinho medita sobre isso e diz: por que procuras a Cristo só pelo pão para o corpo? Recebe o pão que alimenta a alma e vive eternamente. Assim como o povo do Evangelho, nós também, muitas vezes, reduzimos Deus aos nossos problemas materiais, esquecendo que Ele quer nos dar algo muito maior. Ele quer nos dar a si mesmo. O povo pergunta: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde, com uma simplicidade desarmante, aspas, a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Não se trata primeiro de fazer muitas coisas, mas de acolher a fé, de crer em Jesus como o enviado do Pai. A fé é um dom, mas também um chamado. Crer em Jesus é deixar que Ele conduza nossa vida, que Ele nos alimente com a verdade, que Ele seja o centro da nossa existência. A fé em Cristo não é opcional, nenhuma formalidade religiosa, mas o fundamento da vida cristã. E esta fé se torna concreta quando ouvimos Sua palavra e nos alimentamos da Eucaristia e deixamos que ela transforme o nosso modo de viver. As leituras nos apresentam o diácono Santo Estevão, o primeiro mártir da Igreja. Diz a Escritura que ele era cheio da graça e de poder, e que realizava prodígios e sinais entre o povo. Mas o que mais chamava a atenção no diácono Estevão era a sua sabedoria e fé. Nem mesmo os adversários conseguiam resistir à força do Espírito que falava nele. São João Crisóstomo comenta: Estevão não apenas falava com sabedoria, mas com o Espírito. Suas palavras eram fogo, porque saíam de um coração inflamado por Deus. Isso nos ensina algo muito importante. Não basta conhecer Jesus com a cabeça. É preciso vivê-lo com o coração e com coragem. Estevão é o exemplo daquele que trabalhou não pelo alimento que perece, mas pelo que permanece. Mesmo diante da morte, seu rosto era como de um anjo, porque a luz do ressuscitado já o habitava. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a sair da fé superficial, aquela que só busca milagres, favores ou sinais, e a entrar na fé pascal,
aquela que aceita seguir Jesus Cristo crucificado e ressuscitado com confiança e perseverança. Quantas vezes nós dizemos, Senhor, eu quero te seguir mais, e colocamos condições, desde que tudo dê certo, desde que eu entenda tudo, desde que não me doa. Mas Jesus nos convida hoje a dar um passo. Trabalhai, crede em mim, buscai o alimento que permanece. A Eucaristia é o próprio Cristo, é esse alimento, é esse o alimento. Cada vez que nos aproximamos com fé, com humildade, Ele nos transforma e nos fortalece para a missão. Queridos irmãos, vamos nos comprometer com o apelo de Jesus, trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna. Como Santo Estevão, sejamos homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo, que a nossa vida mostre que cremos no ressuscitado e que Ele é nosso verdadeiro alimento. Nós poderíamos nos fazer uma indagação, uma pergunta. Tenho trabalhado pelo pão da vida eterna ou apenas pelos alimentos que passam? Se hoje escutarmos a sua voz, não endureçamos o nosso coração, pois o Senhor ainda se oferece e quer fazer de nós testemunhas do seu amor. Que desça sobre você a abundância dos dons do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.